O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros diferentes, sendo um deles A Reportagem, da autora Bettina Muradás, e a gente vai conversar também sobre O Mundo de Quaporian, volume 1, da Cristina Pezel. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o horário certinho em que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? E bem, vamos começar então pela Reportagem, da Bettina Muradás. Esse livro tem um subtítulo, diz aqui, ó, Nos Rastros da Corrupção, uma história de sangue e paixão no Brasil. Então, quando eu li o release desse livro e o subtítulo, obviamente, né, eu tirei algumas conclusões precipitadas a respeito deste livro. Eu imaginei que este aqui fosse um livro baseado, então, nos acontecimentos atuais do nosso país. E, de certa forma, até é. Mas, conforme eu fui seguindo a leitura do livro, eu cheguei à conclusão de que eu não sou o público-alvo para este tipo de livro, gente. Então, eu estou aqui hoje para apresentá-lo para vocês. Esse livro aqui me lembrou bastante os livros do John Grisham. Eu li bastante John Grisham na minha adolescência, apesar de não ser grande fã dos livros, mas eu achava que os livros dele funcionavam muito bem no cinema. Então eu me lembro, por exemplo, de ter lido o Dossiê Pelicano, o A Firma, e de ter gostado muito mais dos filmes do que dos livros em si. Então, para quem nunca leu John Grisham, é aquele tipo de livro que tem uma trama policial em cima de uma trama de advogados, digamos assim. Geralmente são thrillers, são mistérios que precisam ser resolvidos, mas tudo envolvendo aí a área da advocacia. Então tem sempre aquele momento tribunal na história, enfim. Conforme eu fui lendo esse livro, eu achei que ele estava caminhando mais para esse tipo de literatura. O que não é ruim, veja bem. É apenas o tipo de história com a qual eu não me identifico. Mas vamos lá, gente. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Nós vamos ter uma personagem principal, que é uma repórter de um grande jornal lá de Curitiba. E um belo dia ela recebe algumas informações a respeito de um caso ali envolvendo políticos do nosso país. Inclusive o presidente, que eles vão chamar aqui de Baixinho. Esse é o apelido do presidente aqui no livro. Só que essa trama acaba envolvendo também algumas questões internacionais. Então, num primeiro momento, as primeiras informações que ela recebe vêm de Nova York. Dali a pouco ela vai recebendo informações a respeito das Ilhas Caimãs, ela precisa ir para o Caribe, enfim, ela precisa fazer algumas viagens aí para colher algumas pistas. E para isso ela vai receber ajuda também de outros personagens aqui no livro. Então, por exemplo, ela vai receber ajuda de um cara que ela conheceu durante seus anos de graduação, que ela fez fora do país. Também jornalista, esse cara também tá envolvido ali com algumas pessoas que vão sendo mortas ao longo do caminho. E num dado momento, ali no início mesmo da investigação internacional que ela resolve fazer, ela precisa também da ajuda de um investigador profissional particular, que é também um advogado, veja só você. É aí então que a trama começou a me parecer muito com as coisas do John Grisham, mas vamos lá. O que vai acontecer nesse livro é um envolvimento então entre essa personagem principal e esse investigador. E daí pra frente no livro, a trama política acaba ficando como pano de fundo para esse romance, né? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. E no fim das contas, toda a trama política aqui no livro meio que foi se resumindo a lavagem de dinheiro, caixa 2, coisas do tipo. Mas pro final ali a coisa acaba ficando mais interessante, né? A gente tem ali a solução, digamos assim, do envolvimento do presidente. A gente tem também um atentado. Então, assim, mais pro final do livro a ação começa a ficar bastante interessante, sim. Mas, no geral, não foi um livro que tenha me mantido interessada. Então, a autora escreve muito bem. A gente nota aqui que ela está confortável contando essa história pra gente. Bettina Muradás, inclusive, também é uma jornalista. Então, sim, o livro é bem escrito, ele é bem elaborado, mas tem alguns detalhes nesse livro que me incomodaram um pouco. Então, além da trama não ser o tipo de trama com a qual eu me identifique, a gente tem também um certo requinte ali por parte dessa personagem principal e dos personagens que ela vai encontrando ao longo do caminho, que eu achei um tanto quanto exagerado. Então, geralmente nos inícios dos capítulos a gente tinha algumas descrições que eu falava assim, cara, sério? Eu vou ler aqui um exemplo pra vocês. Esse aqui é o início do capítulo 27, olha só. Gisele entrou no loft na ilha de Manhattan e se sentiu em casa. Matthew pegou o telefone e, enquanto discava, ofereceu-lhe uma bebida. Esparramada em uma chaise longue Le Corbusier de couro branco, Gisele aceitou a cerveja com um movimento de cabeça. E eu só conseguia pensar assim, cara, olha o requinte da cena que está sendo criada e ela vai beber uma cerveja. Ela devia estar bebendo, sei lá, um vinho, sei lá o que, enfim.
Então essas descrições de objetos requintados, a gente tem também várias citações de grandes marcas. Então pra muita gente isso pode ser um detalhe bobo, mas pra mim me incomodou um pouco aqui ao longo da leitura. E uma certa pesada na mão também na descrição dessa personagem principal, como sendo linda, exuberante, sensual, curvilínea, enfim, eu não sei, me parece um tanto quanto exagerado. Para mim esse tipo de informação a respeito da sensualidade das personagens femininas, seus atributos físicos o tempo todo sendo confirmados pela sua inteligência, sagacidade, sabe? Esse tipo de coisa não funciona bem pra mim. Mas pode ser que funcione pra você. Então se você gosta desse tipo de trama envolvendo política, advocacia, investigações internacionais, enfim, esse aqui é um livro pra você. Eu vou deixar os links lá embaixo de onde você pode encontrar o livro, o autor, as redes sociais, etc. Ela esteve ontem na Bienal do Livro. Eu deixei esse aviso lá no Facebook do canal, tá vendo? Se você não me segue, ó, vou deixar o link lá embaixo para as minhas redes sociais também. E caso você já tenha lido esse livro, deixa lá embaixo nos comentários sua opinião, o que você achou da trama toda, enfim. Muito bem, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo de Quatworian, da Christina Pezel. Esse aqui então é o primeiro volume de uma saga de fantasia, então veja bem, temos aqui mais uma saga de fantasia escrita por uma autora nacional. E gente, prestem atenção no que eu vou dizer pra vocês agora, este livro é especial. A Christina também, como a maioria dos autores novos, né, de fantasia, vai lançar mão de referências tiradas ali da obra do Tolkien, da obra do C.S. Lewis, da J.K. Rowling, enfim. Mas eu sempre comento isso aqui com vocês. O que me interessa, na verdade, quando novos autores lançam mão dessas referências já tão batidas, é, na verdade, o que eles fazem com essas referências. Então aqui a Christina criou pra gente um universo novo a partir desses detalhes que a gente vai percebendo, que porventura tenham sido retirados aí de outros livros que a gente já tenha lido, mas com essa bagagem toda a Christina criou pra gente uma história interessante, delicada, bem construída, um universo novo que ao mesmo tempo também tem muita verossimilhança com o nosso universo, passagens descritivas super bem construídas mesmo, então todas as imagens que ela cria aqui desse universo, da flora, da fauna, enfim, fica tudo muito fácil de imaginar também. O livro também traz algumas ilustrações, principalmente dos personagens, então a gente tem também logo no início do livro o mapa deste mundo, que é dividido entre 4 reinos, digamos assim. E é sempre uma boa pedida colocar aqui o mapa do mundo que você está criando no início do seu livro, gente. Isso aqui é uma mão na roda. E uma coisa que eu só descobri porque eu sou curiosa, né? Eu quis dar uma olhada aqui nas ilustrações antes de começar a ler o livro. É o seguinte, gente. Ao finalzinho do livro a gente tem um apêndice. O que também é sempre uma boa pedida quando você está escrevendo um livro de ficção científica ou de fantasia. Então esse apêndice aqui vai funcionar como um glossário, né, para alguns termos que são usados somente nesse universo, e também como um guia de personagens. E uma coisa que eu achei interessante aqui nesse guia de personagens é a seguinte: existe um motivo para que esse tipo de apêndice apareça somente no final do livro, gente. O motivo é o seguinte: muitas vezes quando a gente vai procurar uma informação nesses apêndices, é comum termos aí alguns spoilers. Então, por exemplo, você tem ali o nome de um personagem e aí tá escrito assim, filho de fulano. E o momento em que você está ali na leitura, fulano nem casou ainda, nem teve filho, não teve nada. Então, assim... Então, para evitar esse tipo de spoiler involuntário, esse tipo de apêndice costuma vir ao final do livro. Mas como eu soube do apêndice antes de começar a leitura e comecei ali a consultá-lo com uma certa frequência, principalmente durante o início da leitura, né, que é quando a coisa fica mais cascuda mesmo, né, são muitos nomes, não só de personagens como de ações ali também. Então a gente vai acompanhar aqui nesse livro a história principalmente, né, de 3 personagens, então a gente vai acompanhá-los desde a infância até a juventude, mas nesse universo aqui eles precisam passar por alguns rituais de passagem, digamos assim, e ao longo aqui da história dos 3 personagens eles vão também descobrindo alguns talentos que eles têm, digamos assim. Talentos meio místicos. Então você tem o cara que tem uma super força, você tem o cara que tem uma visão, então ele consegue ver o futuro não tão distante assim, ele também consegue ver o que está para acontecer ou o que está acontecendo naquele momento. E cada um desses poderes tem um nome mais puxado para o latim, ou latim mesmo. Então quem não está familiarizado com esse vocabulário, tá ali no glossário também. Para mim, pelo menos, né, o início da leitura de um livro que se passa num universo criado pelo autor, geralmente é o que me dá mais trabalho mesmo. É ir me ambientando, aí conhecendo esses personagens aos poucos e entendendo quais são esses rituais de passagem. E aí esse livro já começa num momento de ação. Então a gente vai ter ali uma luta
entre dois homens, e essa luta, se não me engano, se chama Post-Marana, e o Post-Marana, na verdade, é o seguinte, é uma luta em que essas duas pessoas estão disputando o legado um do outro. Então calma, isso não vai ser spoiler. Logo no início do livro, quem vai perder esse Post-Marana é o pai de um dos personagens principais. Então seu castelo, todo o seu legado acaba ficando então com o ganhador da luta. Digamos que ele usou assim de uma certa esperteza para ganhar essa luta, tá? E esse cara então é o Vorten e ele vai ser então o vilão dessa história. Mas eu ainda tenho uma certa dúvida com relação à índole desse cara. Ele ainda não se mostrou tão maléfico, digamos assim, nesse primeiro volume. Então eu acredito que após a leitura desse livro ainda está muito cedo para tirar algumas conclusões a respeito dele. Então a mãe do garoto acaba ficando desamparada, no momento daquela luta ela está também no processo de parto e o garoto vai ser criado então junto com a mãe, né? A mãe também vai ser recebida na casa de outros moradores ali da região que vão recebê-los muito bem, enfim, esse garoto vai sendo muito bem criado ali ao longo da vida toda. Vai fazendo amigos e assim, a gente vai acompanhando então principalmente a história desses três amigos, dois meninos e uma menina. Qualquer semelhança com Harry Potter, a gente sabe que não é mera coincidência, certo? Mas eles vão se desenvolvendo, vão descobrindo suas habilidades, num dado momento eles vão se mudar, então, para um lugar onde eles serão treinados, então é mais ou menos uma Hogwarts, mas as situações pelas quais eles vão passando, vocês vão ver que não tem muito a ver com Harry Potter, não. A autora foi bastante criativa ao criar situações para esses adolescentes, né, para criar esses rituais de passagem e esse desenvolvimento desses personagens. É tudo bastante interessante de se acompanhar. E, gente, esse livro não tem nem 300 páginas e acontece muita coisa. Então, existem ali alguns momentos mais descritivos, alguns momentos em que a gente precisa parar e ficar sabendo o que está acontecendo ali com o núcleo do vilão, entre aspas. Existe também toda uma profecia que os sábios ali estão estudando também. Essa profecia está se aproximando, né? Digamos assim, o resultado da profecia já está para acontecer. E essa profecia envolve esses três amigos. Então, apesar desse primeiro volume ser assim aquele volume que vai criar o ambiente para que as situações aconteçam, muita coisa já vai acontecer por aqui. Então, como eu disse para vocês aqui, a gente tem um livro muito bem escrito, situações verossímeis acontecendo por aqui. A gente tem a questão da jornada do herói aqui no livro todo, então o desenvolvimento desses adolescentes é bem interessante de se acompanhar. O desenvolvimento da amizade entre eles, os laços que vão sendo, né, construídos ali ao longo do tempo. Enfim, gente, livrinho muito bacana que vai terminar com um cliffhanger daqueles que você vai falar assim, não é possível. Esse livro não pode ter acabado agora, eu preciso saber o que vai acontecer. Gente, diversão garantida. Aqui na ficha catalográfica a gente fica sabendo que ele foi catalogado como literatura juvenil, mas enfim, se você é um adulto aí e gosta de boas histórias de fantasia, ó, fica a dica aqui pra você também. A Cristina montou aqui pra gente então uma saga que não subestima o leitor, mantém o interesse do começo ao fim e sim, estou bastante curiosa para ler o segundo volume, com certeza. Caso você tenha se interessado pelo livro e vai estar na Bienal do Rio de Janeiro, gente, eu infelizmente não vou poder ir este ano, mas no dia 2 de setembro, que é um sábado, se eu não me engano, ela estará então lá no stand da editora Mundo Uno. Eu vou dizer para vocês as coordenadas direitinho. Fica no stand F1G2, eu vou deixar isso lá embaixo na descrição do vídeo, fiquem tranquilos, no pavilhão azul. Então ela vai estar lá no dia 2 às 2 horas da tarde. Então, gente, sério, quem gosta de fantasia precisa dar uma chance para esse livro aqui. Muito bom mesmo, fica aqui a dica para vocês. Mandem o meu abraço lá pra Cristina, caso vocês a encontrem lá na Bienal. E é isso, gente, eu vou deixar todos os links lá embaixo na descrição também para onde você pode encontrar o livro, a autora nas redes sociais também, enfim. Fica a dica aí pra vocês. Boa Bienal e vejo vocês aí nos próximos vídeos do canal. Beijo grande pra todo mundo, até mais!